Vou pegar os slides. Módulo 20. Apareceu para vocês, minha gente? Sim. Muito bom. Bom, gente, quando a gente fala que vai estudar vozes verbais, né? Eu fico imaginando que não gosta de português, deve pensar assim, mas como é que alguém se propõe a ensinar um conteúdo que tenha essa referência, vozes verbais? O que significa dizer que um verbo tem voz? Na verdade, a estrutura que nós estudamos com esse título é uma estrutura baseada no processo de enunciação do verbo. Então, quando a gente diz que o verbo ele tem voz, significa que o verbo, ele vai anunciar ou buscar apresentar o seu sujeito. Essa é a grande lógica. Então, quando nós estudamos vozes verbais, nós estamos exatamente num processo de transição entre todo o conteúdo da morfologia para o conteúdo da análise sintática. Então, nesse momento, minha gente, nós estamos fazendo isso. Nós estamos tirando os nossos olhares da morfologia, que estuda cada classe segmentadamente, e nós estamos levando essas palavras para dentro das frases, para dentro das orações. Então, é nesse momento de transição que nós começamos a entender qual é a sequência que se dá no processo sintático. É como se existisse uma ordem que organizasse a cronologia do processo da análise. Então, todo o processo sintático começa por onde? Começa pela indicação do sujeito. E quem é que indica o sujeito? Quem indica o sujeito da frase é o verbo. E o verbo vai atrás desse sujeito e sinaliza se ele na frase, se o assunto da frase será aquele que faz ação, será aquele que sofre ação, ou será aquele que faz e sofre ação. Então, é como se eu entendesse que é o verbo que esclarece, que anuncia qual todo o perfil de assunto que a frase vai apresentar. Por isso, nós entendemos que quando nós estudamos vozes verbais, nós damos o primeiro passo com o processo sintático. Então, é aqui que a gente vai entender como se classifica a postura do sujeito da frase, tá certo? Então, a gente começa aí. Essa ideia de voz ativa, voz passiva, voz reflexiva está intimamente relacionada à condição da postura indicar quem faz, a postura indicar quem sofre e a postura indicar aquele que faz e sofre o processo da ação. Então, esses termos, ativo, passivo e reflexivo, é uma condição que o sujeito apresenta em relação ao verbo. É bem legal, não é difícil isso, tá? Bom, na voz ativa, nós buscamos na frase um sujeito que faça a ação do verbo. Então, aqui nós temos situações como essa, ó. O homem cortou a árvore. Então, quando eu quero achar o sujeito da frase, eu preciso, nesse momento, entender que quem vai escolher o sujeito é o verbo. Então, aqui está o meu verbo. Qual é a pergunta que a gente faz para achar o sujeito da frase? A pergunta sempre será quem? Então, se eu perguntar ao verbo, e agora presta bastante atenção, isso é importante. Se eu perguntar ao verbo, quem cortou? A resposta a essa pergunta será o homem. E quando eu tento descrever isso e vejo que quem cortou, a resposta indicará aquele que executou a ação, então significa que esse verbo ele está na voz ativa e que, portanto, ele escolheu na frase um sujeito ativo que representaria aquele que fez a sua ação. Então, isso, pessoal, é a tal da voz ativa. E isso aqui, pessoal, é o que nós vamos chamar de sujeito ativo. E por que ele é chamado de sujeito ativo? Porque eu posso dizer que esse sujeito, ele faz a ação do verbo. Ótimo. Quando eu olho a palavra árvore, né, que aqui está, eu encontro aqui um elemento que dentro dessa frase, é sempre importante você observar esse recorte, né? Dentro dessa frase, representa quem sofreu a ação do verbo. Quando a gente começa a estudar essa ideia de sofrer a ação do verbo, acho que alguns de vocês falam, meu, isso aqui é uma questão de fé, não tem como a gente entender isso. Tem sim.
Quando eu digo sofrer a ação do verbo, eu gostaria que você imaginasse um processo cronológico. E no processo cronológico, imagine você posicionando a ação do verbo. E quando nós posicionamos a ação do verbo, nós vamos perceber que a árvore, ela tem um movimento antes da ação e um movimento depois da ação. Esse movimento de antes e depois é o que faz a gente entender que a árvore receberá a ação desse verbo diretamente. Vai receber. Então é por isso que a gente diz que ela sofre a ação do verbo. Ou alguns gramaticistas dirão, ela é o alvo da ação do verbo, é quem recebe a ação do verbo, tá? Nessa frase, a palavra árvore, ela completa, agora eu tenho certeza que você já começou a matar a charada. Ela completa o verbo. Termos que completam os verbos são chamados de objetos. Então, se semana passada a gente estudou transitividade, eu acho que foi isso, então quem corta, corta algo. Esse verbo é transitivo direto. E a árvore, ela representa o termo que completa o verbo, ou seja, ela é o complemento verbal ou o objeto do verbo. Esse objeto, presta atenção, esse objeto sofre a ação do verbo. Então, ao dizer que ele sofre a ação aqui, ó, eu também posso dizer que ele é o objeto desse verbo. Coisas importantes. Nem todo termo que sofre ação é objeto e nem todo objeto sofre ação. Então, a primeira coisa que você precisa se desapegar para fazer o processo sintático é você precisa se desapegar de listas, de macetes, de regrinhas bobas. Você tem que se ocupar de uma única coisa, descrever aquilo que você está observando. Então, quando eu olho essa frase, eu consigo descrever que o sujeito da frase, ele pratica uma ação, que o verbo indicou esse sujeito que pratica ação, que a árvore completa o verbo e sofre a ação do verbo. Agora vamos dar nome para as coisas. Quem faz ação nessa frase é o sujeito ativo, o verbo nessa frase pediu um objeto, então ele é transitivo, e esse objeto pode ser descrito como aquele que completou o verbo e sofreu sua ação. Então você percebe que a gente não fica criando musiquinha, porque na verdade, nesse momento, qualquer coisa que não seja altamente descritiva não procede com a frase. Essa é a ideia. Vou fazer de novo. A construtora reformou a escola. Se eu for atrás de entender a frase, eu vou perceber que reformou aqui, ó, minha gente, é o verbo. E se eu perguntar, quem reformou? A resposta virá a construtora. Então, aqui, ó, eu tenho um verbo que solicitou um sujeito que fizesse a sua ação. Esse sujeito, então, é chamado de sujeito ativo, beleza? O verbo está na voz ativa e a escola passa a receber a ação do verbo. Quem reforma, reforma algo. Esse verbo também é transitivo direto. A escola sofre a ação do verbo. Então, ela sofre a ação. Olha que legal. E o verbo será aqui, o termo que sofre ação será chamado de objeto. Beleza? Bom, o que é importante a gente pensar? Aqui, a maioria de vocês não está vendo nenhuma novidade, não existe nada aí que possa ser algo inédito a vocês, mas algumas coisas que são importantes. Por exemplo, nós temos aqui nessa sequência o sujeito, o verbo e o objeto, certo? Essa é uma sequência, agora você pode abrir o seu microfone para falar comigo. Essa é uma sequência que eu pergunto aos senhores. Ela representa a ordem direta dos termos ou nós temos termos fora do lugar? O que vocês acham? Representa a ordem direta. Tá direto. Perfeito. Na ordem direta, eu pergunto também às senhoras e aos senhores. Nós usamos a vírgula? Sim, não ou depende da nossa intenção? Não. Acho que não. Não, mesmo que quiséssemos, nós não podemos, beleza? Porque na ordem direta, os termos eles apresentam a sua condição complementar. Sempre vai puxar na cabeça aquela analogia do quebra-cabeça. Uma peça que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, e com isso você vai criando a imagem ou o enunciado, beleza? Sigo. Agora eu queria colocar para vocês isso aqui, ó. O lugar do sujeito na voz ativa. O sujeito na frase, ele fica no começo. Então, vem o verbo e depois o objeto. Eu queria mostrar para você aqui, ó,
uma situação um pouco diferente, beleza? Ó, olha bem que eu troquei a posição dos termos na frase. Para te ajudar a ver melhor, olha isso. Percebeu que o sujeito, ele migrou, né? O que eu queria pedir para vocês? Eu queria que vocês me dissessem se eu devo ou não. Então, essa aqui é a frase 1, essa é a 2, essa é a 3. Se eu devo ou não usar vírgulas, tá bom? Na 1, uso sim ou não? Não. 2, sim ou não? Sim. Sim. Quantas vírgulas? Acho que 2. Uma. 2 ou uma? Uma. Acho que uma. A gente que vai 2. usar 2 vírgulas. Quem está fora do lugar? O rapaz. Sujeito. E você percebeu que o sujeito, ele está entre o verbo e o objeto? É como se eu tirasse ele do começo da frase e o colocasse entre dois termos. Então, essa invasão, né, de um espaço que não era o espaço dele mostra que ele precisa ser isolado com vírgulas. Tá bom? Ó, beleza. 3, quantas vírgulas? 2 também. 2 também. Eu já não colocaria. Então, uma. É muito bom quando a gente se desapega rápido das coisas. Uma, onde? Acho que antes do rapaz. Isso aqui, né? Vocês estão pensando? Sim. Tá. Então vamos lá. Ó, o que a gente sempre precisa entender? Que quem será isolado com vírgulas é o termo que está fora do lugar. Então a gente sempre tem como referência o verbo e o sujeito antes do verbo. Beleza? Quando o verbo se desloca, significa que ele se desloca junto com o sujeito, que é o que aconteceu na 3. O verbo foi lá para o final da frase, mas imediatamente antes dele você encontrou o sujeito. Então, quem estava deslocado, na verdade, era o objeto. Por isso, ele se isolou com vírgula. Beleza? Então, esse é o lugar do sujeito na voz ativa. Beleza, vamos lá. Ó, agora eu queria mostrar para vocês o que é voz passiva. Na voz passiva, a gente inverte a ênfase da informação. Na voz passiva, o sujeito ele vai representar quem recebe a ação. Então, ele já não é mais o objeto, ele representa quem recebe a ação. Ó, a árvore foi cortada pelo homem. Pensemos a respeito. Eu tenho aqui, agora eu preciso que você nem pisque, tá? Então, vamos lá, ó. A árvore foi cortada pelo homem. O que eu tenho nessa frase? Primeira pergunta. Nessa frase eu tenho um verbo, 2 verbos ou uma locução verbal? Locução verbal. Exatamente. Qual é a pergunta que eu faço para achar o sujeito? Quem? Se eu perguntar quem é locução verbal, a resposta será, ó, escuta, quem foi cortada? A árvore. A árvore. Então, quando eu pergunto quem, eu acho o sujeito. Então, o sujeito dessa frase está aqui, ó. Esse sujeito, ele indica quem tenha feito a ação ou sofrido a ação? Sofrido. Sofrido. Combina dizer que ele é sujeito passivo ou sujeito paciente? Combina. Então, esse é o tal do sujeito passivo ou paciente. Isso é uma locução verbal. E essa locução verbal simpática aqui, ó, ela está na voz passiva. Pergunta aos senhores e às senhoras. O homem, ele fez ação nessa frase? Sim ou não? Sim. 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 Então significa que. Mas abre o coração para responder, tá? Então significa que ele age nessa frase? Sim ou não? Sim. Sim. Ele age numa frase que está na voz passiva? Sim. Escolhe um bom nome para quem age na voz passiva. Agente. Ativo. Agente da passiva. Agente da passiva. Se esse não é um bom nome para isso, eu desconheço outro que seja melhor. Percebe? Esse é o agente da passiva. Vamos de novo. A escola foi reformada pela construtora. Responde rapidinho para mim. Um verbo, 2 verbos ou locução verbal? Locução verbal. Qual é a pergunta que se faz para achar sujeito? Quem? Quem foi reformada? A escola. Sujeito ativo ou sujeito passivo? Passivo. Passivo. Sujeito passivo. Locução verbal. Voz passiva.
E agora eu pergunto, nessa frase, eu sei quem fez a ação, sim ou não? Sim. Qual é o nome desse termo? Agente da passiva. Agente da passiva. Ô, Cláudio, não tem nenhuma chance de você colocar os slides com as coisas escritas? Não, né? Porque você coloca antes. Eu coloco antes. Entendi. E você sabe que eu já até tentei escrever assim, mas eu gosto de escrever, sabe? Sim. Ô, Entendi. Maju, eu tô escrevendo alguma coisa, eu te mando foto no grupo, se você quiser. Obrigada. Falou. Mari, obrigada. Então vai dar tudo certo. Ó, aí o que acontece? Então a gente sabe aqui, ó, que a gente tem uma frase que agora representa um exemplo de voz passiva. Minha pergunta é: vamos chamar isso de 1, vamos chamar isso de 2 e diz para mim, na sua opinião, a frase 1 e 2 está na ordem direta ou indireta? Indireta. Direta. Não, Direta. direta. Direta? Começou pelo sujeito? Sim. 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 Tem o verbo na sequência? Sim. O agente encerra a frase? Sim. Sim. Então agora Sim. vamos combinar. Vocês sabiam que existe dois tipos de voz passiva, né? Uma que é chamada de analítica e uma que é chamada de sintética, tá certo? Analítica e sintética. Vamos comparar essas duas expressões, analítico e sintético. Analítico é o termo que nós vamos usar para voz passiva, ó, presta atenção, para voz passiva que preserva todas as informações. E voz passiva sintética, a gente vai usar para descrever uma voz passiva que não preserva todas as informações, ela é mais resumida, ela é mais enxuta, tá? Você já vai entender por que isso existe no português. Bom, pensando a respeito disso, vamos lá, ó. Na voz passiva analítica, eu tenho sujeito passivo, eu tenho locução verbal e eu tenho agente da passiva. Ó, a árvore foi cortada pelo homem, percebe? Tá certinho. Então, todas as informações, elas foram apresentadas. Ó que bonitinho. Eu sei quem faz, eu sei quem sofre, e o verbo está indicando tudo isso. Então, beleza, isso é voz passiva analítica, tá? Agora, deixa eu te mostrar onde fica esse sujeito na voz passiva analítica. Dá uma olhada nessas 4 frases, tá? Eu quero que nas 4 você identifique onde está o sujeito. Não vai confundir, nós estamos falando de voz passiva analítica. Não vai confundir, por exemplo, sujeito passivo com agente da passiva. Vai devagar. Bom, então tá aqui, ó. Destaquei todos os sujeitos da frase. Agora, eu quero que você observe o seguinte. Em 2, de cara, você já está vendo o sujeito fora do lugar. Só que eu ainda vou pedir mais uma coisa. Na voz passiva analítica, você começa com o sujeito, aí você tem a locução verbal e depois o agente da passiva. Ó, tá vendo? Então, esse é o sujeito, essa é a locução verbal e aqui você tem o agente da passiva. A minha pergunta é, esse exemplo que você está vendo aqui, ele é um exemplo de ordem direta. Dá uma olhada nesses daqui, ó, e diz para mim quantas vírgulas cada uma dessas frases deve receber. Em 2. Quantas vírgulas? 2. Nenhuma. Duas. Duas. No 2, duas. É. 2. O que eu vou isolar com vírgula? Pela construtora. Dê-me um motivo sintático. Ela tá fora do lugar. Obrigado. Em 3, quantas vírgulas? Uma. Onde? Uma. Uma. Pela construtora escola. Bem aqui, meninas. Isso. Agora, qual é o motivo? Porque pela construtora está deslocada. Obrigado. 4. Uma Duas. construtora escola. Uma aqui, assim, ó, bem aqui.
Isso. Tá, agora eu pergunto, por que uma só? Porque foi reformado, tá deslocado. Isso, o sujeito se deslocou para o final da frase. Deixa eu dizer uma coisa a vocês todos, e de verdade, agora prestem muita atenção. Tudo que vocês estudam de análise sintática no terceiro ano, só tem um motivo na vida para existir. Essas aulas todas que virão daqui até o final do ano, elas servem para uma coisa, para que você aprenda a colocar vírgulas, para que você tenha certeza do que você está fazendo, e talvez isso te ajude muito a entender crase, isso te ajude a entender períodos que são objetivos e claros. Então, quando a gente está estudando análise sintática, a gente não está estudando porque lá, quando você tiver 30 e poucos anos, um dia você vai falar, olha, isso aqui é um agente da passiva deslocado. Não. Você vai olhar e falar, aqui eu preciso pôr uma vírgula, porque esse termo não está no lugar dele. E talvez você nem lembre que ele é o agente da passiva, mas você sabe que na construção da frase os termos se deslocaram pela frase. Então é importante que você entenda que você estuda análise sintática para saber qual o lugar dos termos e depois reconhecer que quando eles não estão nos seus devidos lugares, eles devem ser isolados com vírgula. Essa é a lógica do processo sintático. Por isso não adianta cantar musiquinha, porque você não aprende sintaxe com música. Ou você entende o lugar dos termos, ou você não entende sintaxe. Essa é a lógica, ele é simples assim. Eu continuo. Ó, então isso aqui, ó, pode falar. Fizeram uma pergunta no chat e eu acho que você não tá com o chat, né? Eu não. Posso ler a pergunta? Pode. Pra você? Perguntaram assim, ó. As outras vozes também terão locução verbal ou só a passiva? Não, você vai encontrar locução verbal. Se você tiver na voz ativa, a locução verbal ela vai aparecer, mas ela não vai aparecer indicando a ação recebida. Deixa eu te dar uma ideia. Ó, se eu digo assim, o homem havia lido o livro. Quem havia lido o livro? O homem. Então, eu tenho uma locução verbal, mas o homem não representa quem sofreu a ação. Ele representa quem a executou. Então, você tem locução verbal na voz ativa. Só que fica muito evidente que ela é voz ativa porque nós estamos usando uma estrutura que aponta um sujeito que faz a ação. Essa é a lógica. Quer ver uma outra coisa bacana? Eu sei que vocês estudaram tempos verbais, né? O havia lido, ele equivale ao pretérito mais que perfeito do modo indicativo. Então, como eu não quero dizer lera, que pode ter uma estrutura um pouco sisuda demais, meio, né, longe do nosso aspecto de fala, a gente não diz ler, a gente diz havia lido, tinha lido, são equivalentes. Então, essas locuções verbais que aparecem na voz ativa, elas são resultado dessa nossa dificuldade de conjugar alguns verbos, e por isso a gente usa o chamado tempo composto, que a gente acaba fazendo confusão se é tempo composto, se é locução verbal. Ok, sem sofrer com isso. O mais importante não é uma condição exclusiva da voz passiva essa estrutura de dois verbos. Não é. Mas na maioria das vezes ela está lá nos exercícios para ajudar a gente. Beleza? Tem mais pergunta aí, meninas? Não, foi só essa então mesmo. Eu vou seguir. Beleza. Desculpa te interromper. Então... Não, é para fazer isso mesmo, por favor, tá? Então aqui, ó, a gente está trabalhando com a ideia dos lugares. Então hoje a gente já sabe que na ordem direta o sujeito ativo começa a frase e na ordem direta o sujeito passivo começa a frase. Ponto. É isso que a gente sabe. E agora a gente vai seguindo. Minha gente, agora olha isso, voz passiva sintética. Eu gosto bastante desse momento da frase, da aula, porque a maioria fica pensando, será que a gente usa isso de verdade? Então vamos pensar junto, tá? Na voz passiva sintética, a gente encontra a história do cortou-se a árvore. Eu vou fazer uma pergunta simples para todos vocês. Ó, compara esse enunciado, esse aqui, ó, só um pouquinho. Compara esse aqui, tá? Guarda isso aí na memória. Com esse aqui, ó. Esquece que você está numa aula de português. Diz para mim, qual foi a informação que não apareceu?
O sujeito. Sujeito. Passiva. Não tenta arranjar uma explicação sintática. Tenta me dizer de verdade. O que tem na primeira que eu destaquei lá que não tem nessa? Sujeito, a árvore. Quem fez a ação? Quem fez a ação? É isso que não tem. O que eu fiz? Eu apaguei quem fez a ação. Agora a minha pergunta é: como foi que eu consegui apagar quem fez a ação? Colocando C. Colocando C. E agora eu devolvo a pergunta. Esse C aí, galera, esse C, que mora numa tabela de pronomes, eu vou lembrar a tabela. Ó a tabela, ó. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. Lembra dessa tabela? Esse C, galera, ele tá em que linha? Ó, escuta, Cláudia. Me, mim, comigo, primeira pessoa. Te, ti, contigo, segunda pessoa. Se, si, consigo, terceira pessoa. Esse se aqui, ó, está associado à terceira pessoa. A minha pergunta é, decoração. A terceira pessoa, ela no discurso, emissor, receptor e assunto. A terceira pessoa, ele ou ela, representa quem faz o discurso, quem recebe o discurso ou o assunto do discurso? Vamos, terceiro ano. Assunto. O assunto no discurso tem uma postura de produzir ou receber ou ele não tem essa postura? Não tem. Então é por isso que a terceira pessoa é chamada de não pessoa no discurso. Porque ela não age no discurso. Agora escolhe um bom nome para aquilo que representa uma não pessoa. Não pessoa é a mesma coisa que Objeto. impessoalidade. Agora diz para mim, o que tem a ver esse ser com terceira pessoa e impessoalidade nesse momento da nossa vida? Redação. Redação. Quando eu escrevo um texto na terceira pessoa, eu estou escrevendo um texto impessoal. Agora junta as partes e diz para mim, essa é uma frase que tem a característica da impessoalidade, sim ou não? Sim. Importa saber quem fez ou o que importa saber é o que se fez? O que se fez. O que se fez. É por isso que existe a voz passiva sintética. É quando eu não estou me preocupando com quem fez a ação. Eu estou me preocupando com a ação propriamente dita. Percebe como funciona? Esse ser é um pronome que gera impessoalidade. Ele apaga quem pratica a ação. Mas quando ele apaga quem pratica a ação, quem é que fica em evidência? Quem sofre a ação. E como é o nome que nós damos a um termo que sofre ação? Sujeito passivo ou objeto. Como eu, olha isso, galera, como eu apaguei a informação do sujeito ativo, eu coloquei em evidência o sujeito passivo. Então, nessa frase, árvore, olha que coisa mais louca. É o que está em evidência. O que está em evidência é o sujeito da frase. Agora, descreve para mim. Esse sujeito tem uma característica de fazer ação ou sofrer? Sofrer ação. Então, você está olhando ali para uma frase em que eu tenho um verbo acompanhado de um ser que colocou em evidência quem sofre ação. Ué, então vamos pensar junto. Se esse ser apagou quem fazia e pôs em evidência quem sofria, quem sofre não é o passivo? Então esse ser é chamado de partícula apassivadora. Esse é o nome do camarada. Tem um outro nome que os exercícios chamam, que é de partícula pronominal, ou voz passiva pronominal, porque eles lembram que esse ser é um pronome. Mas eu vou melhorar a situação. Ó, na voz passiva analítica, olha o que a gente tem. Vamos comparar, tá? Você tem o sujeito, você tem a locução verbal e você tem o agente da passiva. Ó, olha que bonitinho, tá vendo? A casa foi vendida pela imobiliária.
Responde rapidinho para Cláudia. Quem foi vendida? A casa. A casa. Quem fez a ação? A imobiliária. Quem é o sujeito dessa frase? 1. A O casa. sujeito nessa frase é quem faz a ação ou quem sofre a ação? Quem sofre. Prova. Ah, porque... Ai, É isso mesmo, você está no caminho. Ah, porque quando eu perguntar para o verbo, quem foi vendida? A resposta me mostra um sujeito que sofre ação. Vamos fazer de novo? Ó, o estudo foi realizado pelo cientista. Vai devagar agora. Acha o verbo, pergunta ao verbo, quem? Quem foi realizado? o estudo. Faz ou sofre ação? Sofre. Sofre. Sujeito ativo ou passivo? Passivo. Passivo. Pergunta aos senhores e às senhoras que estão prestando atenção. Expressões como pela imobiliária e pelo cientista representam quem fez a ação nas frases? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Chamo de sujeito ativo ou agente da passiva? Agente da passiva. Agente da passiva. Sujeito passivo está aqui, locução verbal está aqui, agente da passiva está aqui. Primeira pergunta. Pega a frase número 1 e coloca na voz ativa. Voz ativa, eu preciso de um sujeito fazendo ação. Faz. A imobiliária A vendeu. imobiliária vendeu a casa. Faz o mesmo com a 2? O cientista realizou o estudo. Obrigada. Deu certo. Colocamos vírgula, sim ou não? Não. Qual Se estiver motivo? em ordem direta. Obrigada. Agora, olha isso. Voz passiva sintética, que é aquela que não tem o agente da passiva. Tem sujeito passivo, tem partícula passivadora, apaga-se quem faz ação. Alugou-se a casa. Pergunta a vocês. Vocês sabem quem fez essa ação? Não. Vocês sabem quem sofreu essa ação? Casa. Sim. Quem é o sujeito dessa frase? Não sei. Tem. Não tá. Ó, escuta bem o que a Cláudia perguntou. Quem é o sujeito dessa frase? A casa. O sujeito. Tá, a casa. Ah, Vai devagar. Quem sofre ação. E quem sofre ação? A casa. Casa. Então, quem é o sujeito dessa frase? A Casa. Obrigada. Ô, gente, e se... Então, ó, partícula passivadora, sujeito, tá. E se eu dissesse a vocês que essa frase tem um erro? Quem consegue me dizer qual é o erro dela? Tem que ser alugam. Alugam-se. Então, me dá um motivo para isso. Casas tá no plural. Casa do sujeito. Casas é o sujeito, mas ele faz ou sofre ação? Sofre. Então, me dá o nome desse ser. Partícula passivadora. Obrigada. Opa! Obrigada. Melhorou agora? Claro. Agora... Sim. Oi, pode falar. Eu tô meio confusa com a partícula passivadora. Porque tem umas frases na minha cabeça que parece que ela não dá certo. Ah, mas você vai perceber que a gente só vai conseguir fazer esse esquema de partícula passivadora quando o verbo for transitivo direto. Por exemplo, quando o verbo é transitivo indireto, precisa-se de casas. Você não consegue. Aí vai chegar aquela fase em que a gente vai ter que estudar a diferença de partícula passivadora, mas não é para ficar magoado, hein? É para ter calma. Partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, pronome reflexivo recíproco. Então, a gente só está começando a entender que esse C tem um papel na nossa vida, mas ele tem vários, tá? E é super possível lembrar de todos eles. Não sofre agora. Mas deixa eu mostrar uma coisa a vocês que talvez vá fazer sentido. Ó, vamos imaginar que você, né, feliz da vida, passou
e vai estudar em uma outra cidade em 2021. E você vai alugar um apartamento, tá? Ou uma casa. Dá uma olhada no anúncio. O que você achou? Normal? Eu acho. Normal? Esse anúncio é um anúncio normal? Ah, Quando não, você- pra anúncio. É para um anúncio de casa. Pra anúncio de casa, não. Não? O que está sobrando aí? Esse homem solteiro. Tá meio Merece. estranho isso aí? Ué, mas qual o problema de um homem solteiro alugar uma casa? Não vendo motivo para essa angústia? Por que vocês não estão achando normal? Por quê? Eu acho que se fosse um quarto é mais normal, mas por que para uma casa ele tem que especificar? Ricardo. Tá. É como se tivesse meio que sobrando, né? E eu entendi o que você falou. É como se a gente estivesse alugando para um homem solteiro, né? Mas aqui não é para ele, é ele que está alugando. A minha pergunta é: essa informação, ela faz a diferença quando a gente vai alugar uma casa? Não. Tá, então eu vou trocar as coisas de lugar e ver se melhora. Melhora ou piora? Ou fica na mesma? Pra mim, Melhor. de tirar só o homem solteiro. Tirei. Aí é mais normal. E essa? É, agora. Essa tá melhor. Isso. Das 4, qual é a melhor? A última. A última. E por que ela é a melhor? Porque é mais normal. Para de ser assim. Por que ela é a mais Ah, normal? tá especificando. Porque ele quer alugar. Então, tipo, como que você. Pera, não sei se faz sentido. Tipo assim, ele quer alugar a casa. Então, como ele. Se você fala, a casa no centro é alugada. Tipo, ele ainda quer alugar, não alugou. Não sei se é isso que você quer saber. O assunto Você é a sabe? casa. Foi tudo porque, errado, assim, mano. Desculpa. o assunto é a casa, porque assim, ó, enquanto a gente fica discutindo quem está alugando, a coisa mais importante, que é quando a gente vai alugar um lugar, não é quem está alugando, é o que a pessoa está alugando. E quem é esse C aqui, ó? Partícula passivadora. É um negócio Partícula que... passivadora. O que ela colocou em evidência? A casa. A casa, que era o que você queria desde o começo, não é verdade? Sim. É isso aí. Beleza? Viu como é que funciona? Eu vou parar Ô, agora de... Cláudio. Oi, pode falar. Só que eu tô com uma dúvida, acho que é parecido com o da Isabelle, não sei. Porque, ai, com esse negócio da partícula que você tá explicando, tipo assim, em redação, eu tenho a impressão que não são todos os exemplos que é a partícula. Não, nem todos. Você vai me ver falar na próxima aula sobre um negócio que chama índice de indeterminação do sujeito. Ele faz basicamente o mesmo serviço em pessoalização, só que como ele não traz aquele que sofre ação, ele só impessoaliza. Vou te dar um exemplo. Quando você diz assim, ó, acredita-se no futuro. O futuro ele não sofre ação de acreditar, então ele não vai ser o sujeito passivo. Mas esse ser impessoalizou a ação, não sou eu, nem você, nem qualquer pessoa. Então, esse ser, elementarmente, ele vai ter essa condição de impessoalidade. Então, tudo que a gente acompanha com esse ser vai gerar essa sensação do impessoal. Por isso que ele é tão presente em exercícios e respostas impessoais e textos impessoais. Ele está lá, ele é a estrela do texto, porque ele vai impessoalizar. Agora, nem sempre, quando ele impessoalizar, o que vai acompanhá-lo é o sujeito passivo. Nem sempre. Então, você tenha calma, que você vai perceber que vai ter um dia que eu vou falar para você, ó, tá vendo esse se aqui? O verbo tem que ficar no singular. Tá vendo esse se aqui? O verbo tem que ir para o plural. Então, cada um deles vai ter uma especificidade. Calma, que essa história só começou. Tá bom? Tá bom. Beleza? Obrigada. Nada. Ó, eu vou parar então agora de gravar a aula de vocês. Parei. Parar.